Bom, eu sou a Noemi Ferreira, eu sou geógrafa, professora de geografia e estudos amazônicos. Eu nasci e cresci em Belém do Pará, primeira cidade fundada na Amazônia. Eu sou oriunda de comunidades tradicionais. Minha família é de pescadores de camarão, peixe, e também trabalho com atividades agrícolas. Durante 10 anos da minha vida, eu trabalhei como empregada doméstica. Esse trabalho não era um trabalho remunerado, né? Eu morava numa casa, trabalhava apenas pela comida, pela roupa e para estudar. Então eu me formei em Geografia pela Universidade Federal do Pará e me especializei em História da Amazônia. Em 2005 eu mudei para cá, para Belo Horizonte, com a minha família. Comecei a dar aula aqui também. E quando eu cheguei aqui, eu percebi a Amazônia, ela não era só o meu objeto de estudo, né? Ela também era minha identidade cultural, porque as pessoas me reconhecem pelo sotaque, pelo biotipo do rosto. Então eu percebi que a Amazônia era além, né, de um objeto de pesquisa, de um objeto de análise, ela também era minha identidade cultural. E quando eu cheguei para cá, o que me surpreendeu eram as perguntas das pessoas. Perguntavam o que eu comia, né? Como era que eu me informava, se era através do rádio, como é que a gente se comunicava da Amazônia, se a gente usava celular, se tinha internet. Eu percebi que existia uma falta de conhecimento total aqui. Para muitos brasileiros, a Amazônia ela é uma ilustre desconhecida. Tanto que na nota da autora, aqui no livro, eu escrevo por que eu estou escrevendo esse livro. Eu senti essa necessidade. Os povos do Sul e Sudeste, apesar de comerem a carne, pisarem na madeira, vestirem o algodão, usarem a energia, grande parte dessas populações, desses povos do Sul e Sudeste, nunca colocaram os pés na Amazônia. E foi por causa disso, isso me levou a escrever o livro Sol e Chuva, o romance Sol e Chuva. Eu criei uma história, o romance é fictício, é uma história de ficção, mas eu trouxe todos esses elementos que eu acho importante se revelar sobre a Amazônia. Eu trago os mitos, as crenças, as lendas, a cultura dos povos, com esse diferencial, trazer uma Amazônia vivida, experimentada, vivenciada. Alguém que nasceu, se criou, que pegou malária, que curou a malária com as ervas, que foi benzido, tomou banho em rio, comeu tacacá, foi criada com carimã, eu fui criada com carimã, com açaí, peixe assado, peixe frito, o famoso jabá. Então, eu trago tudo isso, eu trago essa vivência, essas experiências no meu livro, eu coloco tudo isso no meu livro. Então foi quando eu cheguei aqui que eu percebi essa necessidade. E trago também na minha obra, eu mostro que a Amazônia ela não é só uma. Eu digo que existe diferentes Amazônias dentro de uma Amazônia. Eu estava, quando eu entrei, estava dando aula, estava dando uma palestra na PUC, era uma turma de mais ou menos, numa palestra, mais ou menos uns 60 alunos. E eu perguntei quantos conheciam a Amazônia. 6 ou 7. E quantos conheciam os Estados Unidos? Todos. Sem exceção. Todos. Fora outros lugares que eles já tinham, como Portugal, Austrália, Holanda, Alemanha. Então ela é muito desconhecida. Então
eu senti essa necessidade, porque se eu estivesse morando na Amazônia, é claro que eu não ia escrever sobre a Amazônia, porque escrever a Amazônia para os amazônidas, eles estão lá, estão vivendo na Amazônia, então não faz sentido. Então aqui foi que eu senti essa necessidade.